Olá, turminha! Vamos para a nossa atividade de hoje. Então, hoje, 24 de março de 2021, quarta-feira. E hoje nós vamos fazer uma revisão de matemática novamente, onde a gente vai lembrar as casas da numeração. Nós temos esses três materiais aqui, que eu sei que vocês já conhecem, que vocês já trabalharam, então a gente vai lembrar um pouquinho, certo? Nós temos o quadrinho pequenininho, que a gente chama de unidade. Quando a gente junta 10 unidades, exatamente 10, por isso que esse material se chama base 10, tá? Por isso que a gente chama também de sistema de numeração decimal, porque é de 10 em 10. Quando a gente junta 10 unidades, nós trocamos pela dezena, certo? Dezena vem de 10, por quê? Porque tem 10 quadrinhos de unidade aqui dentro. Quando a gente junta 10 dezenas, nós formamos uma centena. Uma centena, o nome centena vem da palavra 100. Por quê? Porque aqui dentro da centena nós temos 100 unidades, 100 quadrinhos. Temos 10 dezenas e 100 quadrinhos, certo? Vamos lembrar? Unidade, quando nós juntamos 10 unidades, tem que ser sempre 10. Quando nós juntamos 10 unidades, nós trocamos pela dezena. E quando nós juntamos 10 dezenas, nós trocamos pela centena. O número, a numeração, a gente pode dizer que tem casas, certo? Tem casas. Quando a gente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um número só, ele ocupa uma casa, tá? Que é a casa da unidade. Mas, a partir do número 10, olha aqui, ó, quando eu junto 10 quadrinhos, eu troco pela dezena. Então, a partir do número 10, nós temos duas casas, certo? Nós temos duas casas, uma dezena e 0 unidades. Uma dezena na casa da dezena, por isso é o número 1, 0 unidades na casa da unidade. Mas eu tenho que lembrar que as unidades estão aqui dentro, só que elas estão grudadinhas, estão agrupadas na dezena. Então, uma dezena, 0 unidades. Quando eu junto duas dezenas, então eu tenho o número 2 na casa da dezena. Duas dezenas formam o número 20. Duas dezenas na casa das dezenas, 0 unidades na casa das unidades. Quando eu vou juntando 10 dezenas, eu começo a usar a casa seguinte, que é a casa da centena, certo? Uma centena, que é 100. Uma centena na casa da centena, 0 dezenas na casa das dezenas, 0 unidades na casa das unidades. Mas eu sei que aqui dentro, grudadinhos, agrupadas, eu tenho uma centena, 10 dezenas e 100 unidades, certo? Então, quando a gente vê um número, a gente tem que lembrar que esse número possui casas, ou como a gente pode chamar, ela possui ordens, possui classes. Então, se eu tenho, por exemplo, o número
5. Eu sei que o número 5 ocupa somente a casa da unidade. Se eu tenho um número, vamos dizer, 531, eu já tenho 3 casas. Eu tenho a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Se eu vou ver o número 30, eu sei que eu tenho a casa da unidade com 0 unidades e tenho a casa da dezena com 3 dezenas, certo? Então, a atividade de hoje é para a gente relembrar isso aqui, tá? Para a gente dar um reforcinho, porque isso aqui é muito importante, muito necessário que todo mundo entenda para que a gente consiga passar para os números maiores, combinado? Então, no link aqui na folhinha com a atividade, tem ali alguns números que diz assim, para desenhar no caderno, representar no caderno e escrever o nome. O primeiro número que nós temos é o 145. O que nós vamos fazer nele? Nós vamos desenhar quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades, tá? Como que eu vou fazer? Quer dizer que eu vou ter que desenhar 100 quadrinhos aqui dentro? Não, a gente vai representar, tá? Então, 145. Quantas centenas eu tenho? Eu tenho uma centena. Então, eu vou fazer um quadrado grande, do tamanho da linha, tá? Esse quadrado vai representar a centena. Se quiser fazer o sinalzinho ali no meio, para mostrar que está dividido, também pode ser. Agora, quantas dezenas eu tenho? 4. Então, eu vou desenhar 4 dezenas, do tamanho da linha, tá? Eu posso fazer os risquinhos ali dentro para lembrar que ele está dividido por dentro. 4 dezenas. Quantas unidades? 5 unidades, 5 quadrinhos. Então, eu vou desenhar um quadrinho pequenininho. Cuidem que na hora de desenhar, o quadrinho da unidade não pode ser do mesmo tamanho do quadrinho da centena. Olha a diferença de tamanho. Então, na hora de representar, a gente também tem que ter esse cuidado, tá? Se a linha do caderno é desse tamanho, mais ou menos, olha aqui, ó, a centena do tamanho da linha e as unidades pequenininhas, certo? Desenhei, representei as centenas, as dezenas e as unidades. O que eu vou fazer embaixo? Vou escrever o nome. 145. Muito bem. Agora, olha a organização do caderno. Eu vou deixar uma linha em branco para separar e vou copiar o próximo número. O próximo número é 210. Eu vou copiar no caderno e vou fazer a representação das dezenas e das unidades. Então, quantas centenas eu tenho? 2. Eu tenho 2 centenas. Então, eu vou representar essas 2 centenas com 2 quadrados grandes, tá? Agora, olha aqui, quantas dezenas eu tenho? Uma dezena só. Então, eu vou desenhar a barrinha, tá? E 0 unidades. Então, eu vou desenhar unidades aqui, os quadrinhos pequenos? Não, eu vou deixar em branco. E aí, eu vou escrever o nome do número. 210, certo? Deixa uma linha em branco, tá? E aí, vamos escrever o próximo número, que é o 394. Preste atenção no número e no que a gente está desenhando. 3 centenas. Então, nós vamos desenhar 3 centenas, 3 quadrados grandes. 1, 2, 3. Do tamanho da linha, tá? Não precisa ser maior que a linha para não ocupar muito espaço.
3 centenas. Quantas dezenas eu tenho? 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas, 9 barrinhas, tá? Olha que ela é comprida, não é quadrada. Então, 9 dezenas. Quantas unidades eu tenho? Deixa eu desenhar aqui embaixo para enxergar bem. 4 unidades. 4 quadrinhos, certo? Ali, ó. E aí, embaixo eu vou escrever o nome, 394. Combinado? Tá entendido? Qualquer dúvida é só colocar aqui, tá? Aos pouquinhos a gente vai revisando. Isso aqui é parecido com aquilo que vocês faziam de escrever 1 centena, 4 dezenas, 5 unidades. A gente está vendo uma nova forma de fazer a mesma atividade, né? Agora em forma de desenho, para a gente lembrar desse material aqui, certo? Bom trabalho, qualquer coisa pode conversar com a prof, mandar ali no chat alguma dúvida, certo?